E aí, aqui Imagine é o só, em Luiz, uma imagine realidade onde só, super-heróis existem, um Fenômeno, dos membro da Liga super-heróis, dos né, Heróicos, salvaram o responde a mundo, um mais chamado no conhecido como espaço. Com a Fenômeno. ajuda do seu parceiro Com a No-Tech, sua ele vai equipe, checar o defeito de um ele vai satélite solar investigar o quando se depara com espaço. uma nave alienígena se E a aproximando. Esse parece nave-mãe ser só mais um manda um dia monte de protegendo a Terra, mas a alienígenas nave-mãe para envia um atacar exército de o bots, armados com Fenômeno. tentáculos. Em poucos segundos, Então, o super-herói é derrotado ele e começa a cai do cair, céu com No-Tech e tentando e o outro segurá-lo, tenta mas sua mochila a salvá-lo. jato está sem Só que ele combustível e perde os dois são combustível. jogados de volta ao planeta. A E notícia isso logo se passa em todos espalha os entre todos os jornais. E quem vê heróis, isso incluindo é o Marcos, o Marcos, líder da Liga líder e um dos grande heróicos. espadachim com poderes Os- magnéticos. No Mas entanto, como por ele fez causa da uma promessa promessa que fez a sua filha pela sua Missy, falecida ele agora esposa trabalha apenas no e para sua escritório da filha Missy, que base não e iria tenta mais levar uma vida trabalhar, só normal. iria Ao saber trabalhar sobre o na, incidente, ele deixa no Missy no negócio novo dos colégio heróicos, e não vai até iria a ser mais base um dos herói. heróicos para descobrir o que está havendo. Chegando lá, ele encontra a senhorita Granada, responsável pelo Então, projeto dos senhorita heróicos que Granada tenta convocar o pensou casal em de chamar heróis, o Shark Boy Shark e Lava Boy e Girl, Lava para Girl, enfrentar a nave só que alienígena. falou Porém, que Marcos percebe que a o ameaça é ainda inimigo era maior do que maior. imaginavam Marco e um falou. vasto exército de naves se aproxima do planeta. Por essa Não, razão, a senhorita perguntou quantos Granada heróis manda iriam chamarem ser todos os mandados. heróicos, e Ela mesmo falou não querendo todos os descumprir a heróicos, até o promessa, Marcos Marcos. também é convocado para a batalha. Enquanto isso, Então, Missy tenta se enturmar com os enquanto alunos ele normais, estava pois indo diferente de seu se pai, ela vestir, não possui a sua filha poderes. estava De tentando jogar repente, uma agentes do bola. programa dos Então, heróicos aparecem na escola e levam a garota até os a sua povos do base programa secreta. Heróicos Chegando lá, a senhorita buscam Missy Granada na explica que escola para Missy ficar deve ser mantida protegida sob dos proteção e por aliens. isso a deixam em uma sala de Com aula outras com crianças outros e filhos de outros super-heróis. Assim que a super-heróis. chefe E da quando eles base vai fecharam a embora, porta, toda a turma faz a festa e exibem seus Espaguete se superpoderes esticou uns na para os porta para outros. Um ver dos se garotos, tinha ido conhecido embora. como Piloto, se E o apresenta a piloto Missy, que tendo o poder de mover sua tinha cadeira de o rodas poder da em sua super cadeira velocidade. e Ele a também outra apresenta tinha o seus poder demais amigos com poderes lendários. de Capela então resolve fazer uma demonstração e canta em uma frequência tão Então, a baixa que capela faz os objetos se juntou as moverem. cadeiras. Missy fica impressionada, mas Então, percebe que a imagem das cadeiras se movendo é muito Missy parecida com percebeu um dos desenhos que de as Orro. posições O das líder do cadeiras grupo se estavam chama Carta coisas Surpresa, do pois desenho de possui Orro. todos os poderes imagináveis, mas eles surgem de forma O Carta aleatória. Surpresa E tinha por todos fim, os Guppy, a poderes. mais nova da turma, O é último filha de integrante Shark era Boy e Guppy, que Lava tinha Girl, poder da sendo fama, capaz de né? manipular qualquer Ele tinha líquido poder e da respirar água. embaixo d'água. Depois de apresentar toda a turma, Piloto percebe que Missy é filha do líder Então, dos heróicos, ele chamado perguntou qual é Marcos, o e seu pergunta poder. qual o superpoder dela. Todos ficam empolgados em saber o que ela pode eles fazer, descobrem que porém ela não tem Missy poder revela que é nenhum. apenas uma garota comum. Pouco depois, uma televisão Então, surge no meio da eles sala de abaixam aula, a TV mostrando a reportagem sobre os heróicos combatendo as naves entrando em ação. alienígenas. Com Fenômeno, Marcos, Shark Boy, Lava Girl também e estava toda a liga reunida, o os Marcos jornalistas com estão o confiantes Marcos de que a Moreno. batalha terminará bem. Entretanto, as crianças veem seus pais levando uma surra dos alienígenas acharam que e todos mesmo com eram os poderes combinados, eles vão sendo certo. capturados pelas Mas não naves. O último de pé, Alguns Marcos, heróis se vê foram cercado por capturados, dezenas sobrou de só o Marcos bots, e Moreno. antes de enfrentá-los, ele liga para Mas Missy, antes das usando últimas sua pulseira palavras, comunicadora. ligou para sua filha mandou A garota ele pede para o fugir. pai fugir, mas Marcos diz que como um líder, ele não Então, pode abandonar ele seus falou que companheiros. como um Por líder, fim, o não super-herói poderia salta com fugir. suas Então, espadas se em direção pula às naves, lá mas e também é é capturado capturado. E também. o jornal anuncia que os E heróicos diz foram que os derrotados. heróicos Logo em caíram. seguida, a televisão E o mostra uma prefeito transmissão ao anuncia que vivo os do heróis foram presidente, capturados informando que os alienígenas para exigiram o começar controle a da Terra. Se não fizerem tomada isso dentro de 3 horas, toda a humanidade Depois será da levada embora e o planeta transmissão será do dos prefeito. extraterrestres. Depois da transmissão, a senhorita Granada aparece na Aparece a tela Granada e na manda tela, todos fala, os alunos se protegerem "Me quebra dentro pra da atrair sala. esse carinha Porém, lá." Missy quer ir atrás do seu E a pai Missy e falou pede a que eles ajuda têm dos que colegas para fugir. invadirem a nave Que os alienígena e alienígenas salvar o vão vir atrás mundo. dele. Carta Surpresa Ela se disse. recusa, pois eles estão mais seguros lá dentro e não vai obedecer às ordens de uma garota sem poderes. Porém, Ela mostra Missy o diz que os desenho de Orro. alienígenas vão invadir E a ainda sala em mostra breve. um E alienígena para provar saindo isso, para ela pegar mostra um carta dos desenhos de surpresa. Orro, que mostra tentáculos surgindo pelo sistema de ventilação. A Então, garota descobriu que o poder de Orro ele é tem- prever o ela falou- futuro, ele tem- desenhando ela os tem eventos razão. minutos antes de Orro acontecerem. pode prever Vendo o que Missy está futuro. falando a verdade, Piloto e os outros aceitam ajudar, mas antes precisam Então, achar um eles jeito de queriam sair que da a mulher sala. de Mil Faces sair. então abre o portão Então, e chama os guardas, Mil dizendo que Faces foi lá precisa de fora ajuda. para Assim que eles entram, chamar Missy os e seus guardas, amigos achando que tava exigem que precisando eles de entreguem ajuda. seus cartões de E acesso falaram que para ou terão entregar- sérios para entregar seus problemas. cartões de Os
guardas senão riem da eles vão se situação, arrepender. mas Missy E manda a eles turma viram. colocar travesseiros no E chão, os para que os garotos dementes não foram se e machuquem colocaram quando caírem. colchões Em no chão, seguida, e Gup Gup disse agarra o para braço de um proteger dos seus guardas irmãos e o quando derruba caíram no no chão. chão, revelando E que ela descobrimos possui que a ela tem força uma de um grande tubarão, força de assim como tubarão. seu pai. Os outros guardas E ela tentam ataca eles no controlar a chão com garotinha, muita mas facilidade. Spaghetti usa seus braços elásticos para atacá-los e pega os cartões de acesso. Mesmo assim, eles conseguem acionar o alarme e trancam as portas com grades bem na hora em que os tentáculos alienígenas atravessam o sistema de ventilação. Missy sabia que isso ia acontecer, então ela pede a ajuda de voltar para retornar o tempo, segundos antes do alarme ser ativado. Graças a isso, o piloto impede o guarda de apertar o botão e o grupo foge da sala, conseguindo escapar dos tentáculos do alienígena. Para passarem despercebidos, Missy manda Spaghetti esticar seu corpo, com o garoto ficando no tamanho de um adulto. Porém, no meio da fuga, Missy acaba esbarrando com a senhorita Granada, e ao perceber o plano dos garotos, ela manda os guardas irem atrás deles. O grupo corre em direção à saída, mas se veem completamente cercados pela equipe de segurança. Missy então pede para Capela usar sua voz, e cantando em uma frequência baixa, a garota faz os guardas levitarem, formando uma escada humana. Carta surpresa vê uma passagem no telhado, e o grupo sobe usando seguranças como degrau, chegando na estação de trem da base. Com o cartão de acesso, o grupo ativa o transportador para saírem dali, porém mais guardas os esperam do lado de fora. Mais uma vez, Capela precisa usar seu poder e começa a cantar em tons graves, fazendo o trem levitar. O grupo consegue desviar da segurança, mas a garota vai emitindo uma luz forte dos seus olhos, e seu poder fica fora de controle, levando o trem a cair em direção a um estacionamento. Rapidamente, Spaghetti estica seu braço até um poste e começa a girar o trem, o arremessando em direção às nuvens. O plano funciona, mas o ar rarefeito faz Capela perder o fôlego, e eles precisam achar um lugar para pousar o trem o quanto antes. Dola, escolhe um jogador que você curte. E eles precisam achar um lugar para pousar o trem o quanto antes. Eles entenderam que ela Missy então lembra da casa da sua avó e pede para a garota os levar até lá, com Capela forçando sua voz ao máximo para controlar o vagão. Finalmente eles chegam no local, mas Capela já não consegue cantar, e o grupo faz um pouso forçado, batendo com o trem em um coreto. Pouco depois, o grupo é recebido por Anita, a avó de Missy, e conhecida por treinar a Liga dos Heróicos. Ela já está ciente de toda a situação e chama os garotos até sua casa, pois os alienígenas pretendem dominar o mundo e apenas eles podem impedi-los. O grupo não acredita nisso, pois nem mesmo seus pais conseguiram derrotar os aliens, mas Anita diz que tudo é possível se eles trabalharem em equipe. Além disso, com os heróicos presos, Missy e seus amigos agora são a última esperança da humanidade contra os alienígenas. Então Anita leva o grupo até sua base de treinamento, conhecida como a pista de dança. Nesse local, cada um vai testar suas habilidades, desviando de obstáculos e enfrentando inimigos criados por hologramas. Com as crianças em suas posições, Anita nomeia Missy como líder do grupo e Amanda dar orientações aos seus amigos. O objetivo é treiná-la para que ajude seus companheiros a enfrentar os desafios, e mesmo sem poderes, ela também deve treinar o seu corpo em exercícios de resistência. O treinamento começa e individualmente todos se destacam usando suas habilidades para lutar e derrotar os adversários holográficos. No entanto, quando precisam trabalhar em equipe, eles se atrapalham e acabam falhando nos testes, especialmente os gêmeos. As coisas também não são fáceis para Missy, e seu exercício é se equilibrar em uma corda bamba e atravessá-la sem cair. No entanto, a garota fica com medo e antes de chegar na metade, ela desiste e desce da corda. Para piorar, quando ela tenta liderar o grupo, eles não seguem suas orientações e agem por conta própria, fracassando nos testes. Isso só deixa Missy mais insegura e ela vai embora do treinamento, acreditando que nunca será uma líder como o seu pai. Anita vai falar com a neta e pede para ela não desistir, pois mesmo sem poderes, a garota tem a mesma coragem e inteligência de sua falecida mãe. Foi graças a ela que Marcos veio a se tornar o líder dos heróicos, e se confiar em si mesma, Missy conseguirá fazer o mesmo. Essas palavras deixam a garota mais motivada e ela volta até o campo de treinamento para ajudar seus amigos. No entanto, os agentes da base dos heróicos acabam de chegar no local, pois a senhorita Granada encontrou as crianças rastreando a pulseira de Missy. Anita então manda todos seguirem por um túnel secreto da propriedade e abraça a neta, pedindo que ela resgate os heróicos e salve o mundo. Porém, assim que as crianças seguem
pelo túnel, Anitta é atacada pelos tentáculos dos alienígenas e capturado levada pelos embora. alienígenas. Enquanto isso, os super-heróis continuam presos dentro da nave-mãe, quando um bot aparece na cela e câmerinha mostra uma transmissão do mostrando que o senhor presidente. Ele diz que o tempo está falando que acabando seus e filhos se não foram- entregar o planeta em algumas Sim, horas, eles irão acionar uma sumidos. máquina secreta e dar Então início ao eles seu plano de tentando bolar um dominação. plano. Marcos Eles e vão os tentar outros salvar heróis seus tentam filhos. pensar em um jeito de fugir da nave, enquanto sem isso, desconfiar que seus seus filhos filhos estão estavam atrás tentando arrumar um deles. jeito de Nesse salvar. momento, Missy e os outros atravessam o Eles túnel vão escuro, com o tablet com a de garota ouro usando a pra lanterna do iluminar o tablet caminho, de e ela vê Orro para uns poder desenhos. guiar o grupo. Ela vê mais alguns desenhos feitos pela garota e um deles mostra uma nave alienígena que pousou perto dali. Assim que chegam do Então. outro lado do túnel, Missy chama a carta surpresa para conversar e cochicha sobre o seu plano para salvar seus pais, mostrando os desenhos de Orro. O garoto gosta da ideia e passa para o resto da equipe, dizendo que eles podem invadir a nave-mãe, usando um dos bots que aterrissou perto dali. O grupo então segue em frente e encontram a nave do bot alienígena, exatamente como no desenho de Orro. Sem nenhum alienígena ao redor, os garotos seguem até a nave, quando de repente tentáculos gigantes surgem no meio da floresta. Missy então manda todos correrem até a cabine, mas chegando lá dentro, ela não tem ideia de como fazer a nave voar. Por sorte, o piloto é experiente com tecnologias e dá uma olhada no painel, encontrando um botão para fechar a cabine. O alienígena começa a se aproximar e o piloto tenta achar o botão para fazer a nave levantar voo, até que finalmente consegue acionar as turbinas. O plano de Missy funcionou e carta surpresa pergunta por que a garota dividiu o mérito com ele, já que foi ela quem montou toda a ideia. Missy responde que acredita no garoto e se ele se dedicar e aprender a controlar os poderes, será um grande membro da equipe. Ele fica surpreso com o gesto, pois diferente dos outros, ela acreditou em seu potencial, ao invés de zombar dele por não saber usar seus poderes. Enfim, o grupo chega até a nave-mãe e o piloto diz que pode criar um localizador para encontrar os heróicos. Para isso, ele precisa de uma fonte de calor, então carta surpresa estende seus braços e tenta criar um raio de calor. Ao invés disso, ele acaba construindo uma torradeira, mas piloto diz que isso será suficiente e modifica a pulseira de Missy para servir de localizador até o seu pai. O grupo então corre pelos corredores da nave, com a pulseira de Missy brilhando mais forte, indicando que os heróicos estão por perto. No entanto, eles sentem todo o corredor tremer e diante deles um tentáculo alienígena surge atravessando o chão. Missy manda o grupo fugir pelo outro lado, mas os tentáculos continuam a avançar até que atravessam o chão logo à frente. Capela então usa sua voz para prender a criatura, enquanto seus amigos atravessam a porta até um enorme salão. Entrando lá, eles veem uma estrutura semelhante a uma pirâmide e logo em seguida o presidente surge, conversando com seus assistentes. Ao que parece, ele também está envolvido com os alienígenas e fala sobre um plano chamado A Tomada. Antes que Missy e seus amigos possam entender o que está havendo, a senhorita Granada aparece na porta junto com seus guardas. Ela diz que estava procurando os garotos esse tempo todo, mas ao invés de capturá-los, ela veio parabenizar todos eles pelo esforço. Missy provou que é uma grande líder e muito em breve o grupo poderá substituir seus pais e se tornarem os novos heróicos. Por fim, ela diz para o grupo segui-la até a saída, mas Orro mostra um desenho a Missy, revelando que a senhorita Granada é uma alienígena. Com a farsa revelada, o presidente também aparece no local e eles mostram seus tentáculos alienígenas. A verdade é que os extraterrestres chegaram ao planeta muitos anos antes, esperando o momento certo para colocarem seu plano em ação. Em seguida, a senhorita Granada prende os garotos dentro de uma cela e explica que a tomada está para começar. O plano consiste em lançar o foguete em forma de pirâmide no planeta, abduzindo todos os seres humanos para que os alienígenas possam recomeçar a vida na Terra. Após contar todo o plano maligno, a senhorita Granada tranca os jovens na cela, usando uma chave especial. Acreditando que seu plano falhou, Missy se senta na cadeira desanimada, assim como seu pai, que continua preso em outra cela da nave. O Fenômeno pergunta para Marcos se ele tem alguma ideia de como escapar, porém ele diz que as paredes da prisão são resistentes demais. Mesmo assim, o herói tenta derrubá-las com os seus socos, quando de repente a porta se abre e um indivíduo surge coberto com
com um manto. Fenômeno tenta atacá-lo, achando que é um alienígena, mas é derrubado facilmente pelo sujeito, assim como seus amigos. Com todos derrotados, o sujeito misterioso tira o manto, revelando ser Anitta, a mãe de Marcos, que conseguiu escapar dos aliens. Ela dá uma bronca em todos os heróis por terem sido derrotados tão facilmente, dizendo que seus filhos precisam de ajuda. De volta à cela deles, Guppy tenta usar seus socos para abrir a porta, mas nem mesmo a força da garotinha é suficiente para derrubá-la. Além disso, ela está sem sua garrafinha e não pode usar a água para criar algum objeto capaz de derrubar a porta. Isso dá a Missy uma ideia e ela começa a falar com seus colegas, dizendo que desistiu de escapar e eles ficarão presos para sempre. Algumas das crianças se desesperam e começam a chorar. Então Missy aproveita para recolher as lágrimas de todos eles. Em seguida, ela entrega as lágrimas a Guppy, que graças a isso consegue criar uma réplica da chave e abre a porta da cela. Com todos livres, Missy diz para o grupo ir até o foguete e impedir que a tomada seja realizada. No entanto, Carta Surpresa insiste que o melhor a fazer é fugir dali, antes que seja tarde demais. Os dois discutem, então o garoto desiste de obedecer às ordens de Missy e leva Mil Faces para irem atrás da saída. Mesmo com dois integrantes a menos, a garota chama o resto do grupo para irem até o foguete, mas no meio do caminho eles são cercados por mais guardas alienígenas. Dessa vez, Missy diz para seus amigos não conterem seus poderes e darem o melhor de si. O grupo obedece e Capela usa sua voz para deixar os guardas desnorteados, enquanto Voltar começa a golpear os dementes com socos e chutes rápidos. Guppy também ataca os guardas com sua super força e câmera lenta, mesmo caminhando lentamente, consegue atacar o grupo com socos fortes. Apesar disso, o caminho continua bloqueado por mais guardas, então o piloto aciona a velocidade máxima da sua cadeira de rodas. Em seguida, ele pede para Espaguete esticar seu braço e se apoia por cima dele, enquanto a cadeira avança e derruba todos em seu caminho. Apesar do esforço, os guardas se levantam com a ajuda dos seus tentáculos e acionam várias algemas do teto. Com elas, os guardas prendem as mãos dos jovens e Voltar tenta rebobinar o tempo, mas não consegue. Porém, sua irmã gêmea diz que pode ajudá-lo, e juntos eles movimentam suas mãos em círculo, formando a energia capaz de rebobinar o tempo alguns segundos. Graças a isso, o grupo consegue se soltar, e Espaguete usa seu braço para pegar as algemas e prender os guardas. Perto dali, Carta Surpresa continua a procurar a saída, mas Mil Faces acha que eles não deveriam ter se separado do grupo. O garoto se enfurece com a atitude do amigo e o manda ir atrás deles, enquanto ele segue sozinho. Ao ver a postura de Carta Surpresa pelas câmeras, a senhorita Granada acha que ele está planejando alguma coisa e manda seus guardas irem atrás dele. Segundos depois, o garoto é capturado e levado até uma sala para ser interrogado. Ao mesmo tempo, Missy e seus amigos enfim chegam até o salão do foguete, mas quando iam tentar desativá-lo, um campo de força poderoso surge cobrindo a enorme estrutura. Missy tenta descobrir quem fez isso, quando Orro revela que foi ela quem ativou o campo de força. Não apenas isso, mas ela é a líder dos alienígenas e pretende dominar a Terra ao ver que os seres humanos não conseguem proteger o próprio planeta. Porém, Missy revela que está um passo à frente, pois havia descoberto os planos de Orro bem antes. Quando pegou o tablet da garota no túnel, ela viu mais desenhos, incluindo um que mostrava Orro com tentáculos de alienígena, descobrindo assim sua verdadeira identidade. Ela mostrou os desenhos para Carta Surpresa e juntos eles bolaram um plano, fazendo todos acreditarem que o garoto se separou da equipe. Ao ouvir isso, a senhorita Granada fica confusa, pois Carta Surpresa está preso na sala de interrogatório, mas na verdade aquele era Mil Faces, que revela seu rosto. O verdadeiro Carta Surpresa está na sala de comando e ao encontrar o painel de controle, ele consegue desativar o campo de força. Com o foguete desprotegido, o piloto pega uma placa-mãe que montou na cela e pretende usá-la para desativar a nave. No entanto, Orro avisa que eles não vão impedir seus planos e usando seu tablet, ela aciona o foguete. Em 5 minutos, o plano da tomada vai começar e a garota começa a fazer mais desenhos no tablet, dando vida a monstros gigantescos. O grupo se prepara para lutar e Carta Surpresa se apressa em ajudá-los quando é cercado pela
pela senhorita Granada. Ela avisa ao garoto que não há como fugir, mas ele não se intimida e diz que graças à ajuda de Missy, ele agora sabe como controlar seus poderes. Para isso ele precisava ter confiança em si mesmo, e quando os guardas tentam capturá-lo, ele ativa sua habilidade de voo. Logo depois ele dispara raios de suas mãos, derrubando os guardas facilmente e ataca a senhorita Granada, disparando um raio congelante de seus dedos. Enquanto isso, seus amigos enfrentam os monstros sob a liderança de Missy, com câmera lenta partindo para atacá-los. O garoto continua a se mover lentamente, mas voltar e avançar usam seus poderes em conjunto e criam um campo de força temporal, livrando o câmera lenta da dobra no tempo. Com isso, ele consegue se mover mais rápido e desfere socos velozes contra os monstros. Missy continua a guiar os ataques da equipe e pede a Guppy para atacar os monstros, usando a água para criar shurikens. Depois disso, Spaghetti estica seu braço como estilingue e dispara as shurikens contra os monstros, os deixando presos no chão. No entanto, o Orro desenha mais deles e Guppy precisa criar mais armas, porém a sua reserva de água acabou. Felizmente, Piloto percebe que a pirâmide é feita de metal líquido e a garota usa o material para nivelar a luta, criando um tubarão gigante. Guppy vai derrotando os monstros com seu novo bichinho, mas Orro não desiste e desenha mais 2 monstros. Dessa vez, Missy decide agir e pede para Spaghetti esticar o seu braço no meio da ponte, criando uma corda bamba. Assim como nos treinamentos, a garota tenta atravessar a corda, enquanto os monstros se posicionam dos 2 lados, prontos para atacar. Por fim, os 2 saltam juntos em direção a Guppy, e ela cai da corda bamba em direção ao precipício. Esse parece ser o fim, mas Spaghetti estica seu braço mais uma vez e salva a garota, deixando os monstros caírem no enorme buraco. A única coisa que te dá durabilidade e credibilidade Monstros caírem no enorme buraco. Spaghetti salva ela. O grupo parabeniza a garota pela coragem e, com o caminho livre, eles precisam encaixar a placa-mãe no dispositivo do foguete. Faltando pouco tempo para ele ser lançado, Spaghetti estica o braço até o topo da nave, mas Orro desenha um tentáculo e faz o garoto derrubar a placa-mãe no buraco. Ele tenta pegá-la de volta, mas o precipício não alcança. Câmera lenta então salta para pegá-lo, pois graças à dobra no tempo, a gravidade não o afeta e ele consegue encontrar a placa-mãe. Porém, faltam apenas alguns segundos para a nave partir e ele não vai conseguir chegar a tempo. Eis que Carta Surpresa aparece, tendo aprendido a teletransportar o seu corpo, e traz seu amigo de volta, com Spaghetti enfim colocando a placa-mãe no dispositivo da nave no último segundo. Apesar disso, uma enorme porta começa a se abrir da pirâmide e Orro sorri dizendo que a tomada está para começar. Missy e seus amigos acreditam que seu esforço foi em vão, mas de dentro da nave surge toda a Liga dos Heróicos. O presidente e a senhorita Granada também aparece e Orro revela que desde o início tudo foi um teste para os garotos se tornarem os próximos heróis. Os alienígenas invadiram o planeta muitos anos atrás e, vendo o valor que a Terra tem para a galáxia, ajudaram a treinar seres poderosos para protegê-la. Porém, um dia todo herói precisa se retirar e cabe às novas gerações assumirem essa responsabilidade. Agora que viu o que Missy e seus amigos podem fazer, Orro oferece uma vaga para todos eles na Liga e pede que eles ajudem a proteger não só a Terra, mas toda a galáxia. Missy promete que vai fazer isso e então o grupo se reúne com seus pais, que assistiram tudo pelas câmeras de segurança e estão orgulhosos de seus filhos. Dias depois, Missy, Carta Surpresa e seus amigos se reúnem, usando seus trajes de super-heróis e formando uma nova geração dos heróicos. Eles têm um longo caminho pela frente, mas um dia irão assumir o lugar de seus pais e manter o universo seguro contra as forças do mal. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Galera, se vocês gostaram, até o próximo recap. Vejo vocês no próximo recap.